Olá, prezados alunos. Vamos mais uma vez discutir um pouco do nosso conteúdo de filosofia geral e da religião. E nessa aula nós vamos falar um tema importante para nós, quais são os tipos de conhecimento verdadeiro, ou seja, os tipos de conhecimento verdadeiro. Vocês têm na segunda aula esse texto. É um texto que precisa ser lido com bastante interesse, porque ele abre muito o horizonte, ele tem conteúdos que ajudam muito a gente pensar teologicamente, pensar assim na hora de ler o texto bíblico, na hora de construir as nossas argumentações, como é que isso pode ocorrer. É muito importante pensar nisso. E esse texto vai ajudar a gente desmistificar algumas coisas, rever outras, e vai ser bom para você e para nós. Então o texto começa afirmando o seguinte: nos nossos estudos anteriores, vimos que todo o nosso conhecimento sobre o mundo objetivo, social, pessoal, é mediado pela linguagem. Ou seja, de modo que não pode existir um conhecimento sem diálogo, sem relações interpessoais. Então a gente precisa pensar bem nisso. O conhecimento sempre é construído a duas mãos. Então essa é a melhor coisa que a gente deveria pensar em termos de construir conhecimento. O conhecimento não é uma coisa construída solitariamente, como muitos acham que é. Ou seja, ele é mediado pela linguagem, de modo que não pode existir conhecimento sem diálogo. Nesse texto, a nossa discussão terá como foco a validade dos nossos conhecimentos. Então, nós vamos pensar sobre validade do nosso conhecimento. Então, a tentativa é responder a duas perguntas principais. A primeira é: quem conhece? Quem é o objeto? Quem é o sujeito do conhecimento, né? O objeto pode ser várias coisas. Como sabemos que o conhecimento é verdadeiro? Então, são temas que tocam profundamente a nossa maneira de, como cristão, construir nossas argumentações. Então, no primeiro momento, a gente vai falar nesse tema, a gente vai falar sobre o racionalismo filosófico e a busca da verdade. Em aulas anteriores, é possível celebrar que chamamos de modo metafísico fundacional de fazer filosofia, né? Nós tocamos esse método, né? Falamos do método metafísico fundacional de fazer filosofia. Demos um exemplo de um filósofo metafísico chamado Platão e sua descrição da realidade. E ele dividiu a realidade em dois mundos, o sensível e o inteligível. Agora vamos começar com um outro exemplo, usando outro filósofo metafísico fundacional, chamado René Descartes. O René Descartes, ele viveu do ano 1596 ao ano 1650. Ele é conhecido como fundador da filosofia moderna, ou seja, modernidade é o nome que se costuma dar ao período da história ocidental, que vai do século 16 até o século 20, mais ou menos 1500 a 1950. Esse é o período que é chamado de modernidade. E a partir de seus escritos, a discussão sobre o conhecimento se tornou a principal discussão filosófica da modernidade. Então, Descartes influenciou profundamente essa descrição sobre o conhecimento, a construção do conhecimento na modernidade. Ele tem uma frase que o tornou muito célebre, que é a frase que ele diz: penso, logo existo, ou penso, logo sou. Em latim, mais ou menos assim: cogito ergo sum. Essa frase é o resumo de uma longa trajetória intelectual, fruto de uma cuidadosa e ampla busca de Descartes para chegar ao conhecimento verdadeiro. Qual é o conhecimento verdadeiro? Isento de quaisquer falhas. Nessa trajetória, ele estabeleceu as bases do que se costuma chamar de racionalismo. É um conhecimento racional, ou seja, a corrente filosófica que subordina
todo conhecimento verdadeiro ao uso adequado e exclusivo da razão. Mas, qual foi essa trajetória? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Podemos dizer que ele, preocupado com o problema do ceticismo, que afirmava que não há conhecimento seguro e verdadeiro, esse é o ceticismo, é a modo de definir o ceticismo, Descartes se esforçou por demonstrar como se dá o conhecimento verdadeiro e isento de dúvidas. Fez isso a partir da aplicação de um método racional, a dúvida metódica, não é? Descartes colocou em dúvida o conhecimento que vem dos sentidos. Colocou em dúvida o conhecimento que vem da mente e por fim colocou em dúvida o conhecimento matemático. Primeira coisa, então ele é o método de Descartes, é o método da dúvida. Ele colocou em dúvida as formas de se construir o conhecimento. Ainda não satisfeito, inventou a possibilidade de um gênio maligno, aí a questão religiosa dele, enganar o ser humano que busca conhecimento. E concluiu por fim que em todo esse processo uma coisa permanece imutável na construção do conhecimento: o ato de duvidar, ou melhor ainda, o ato de pensar. Então ele duvidar do conhecimento para ele seria, inclusive ele tem o livro dele onde ele aplica isso. Então o método é a dúvida. Ou você duvida, ou ainda você usa o ato de pensar para a construção de um conhecimento verdadeiro. Achou assim o fundamento da verdade, a certeza derivada do pensamento. Então Descartes ele constrói a verdade e a certeza dessa verdade deriva do pensamento. Porque ele diz: eu sou capaz de pensar e efetivamente penso sobre o meu conhecimento, sobre os seus próprios pensamentos, então posso chegar a uma certeza absoluta. Ele pensa e pensa sobre o que está pensando e sabe que é ele que está pensando. Então, para ele não há dúvida nisso, né? Ele está consciente desse processo. Para ele é auto-evidente. Então, isso é verdade. A partir desse critério inabalável de conhecimento verdadeiro, Descartes propôs inclusive uma prova da existência de Deus. Que ele era religioso, claro, conhecida como argumento ontológico. A palavra vem do grego ontos, que quer dizer ser. Ontológico é o argumento relativo ao ser. Podemos dizer que com Descartes também tivemos a primeira versão do teísmo moderno, ou seja, uma reformulação do teísmo clássico de Aristóteles, que você pode rever com o que significa. Aí, né, na sequência disso, o que o Descartes faz? Ele, nesse argumento do pensamento, ele funda, né, do penso logo existo, ele funda então aí aquilo que nós entendemos como racionalismo. Então, o pensar, reafirmando, o pensamento, né, pensar a coisa, a realidade, o objeto de que você quer construir a argumentação, é o modo certo de você afirmar com certeza a verdade. Então você, o ser humano, você, no seu modo de pensar, a verdade vem do seu modo de fazer a coisa, né? Continuando, nós vamos pensar agora nas variações do pensamento fundacional moderno. Por exemplo, nós falamos... Descartes ele é fundacionista, então ele também quer achar a verdade, como nós já dissemos em aula anterior, aquela que constrói um conceito que além dele não precisa ter mais nenhuma argumentação. Então ele estava em busca da verdade fundacionista, tá? A verdade a partir da qual uma construção, quando construir uma verdade, aquela era a verdade fundamental, limite, né? Não precisava criar mais conceitos nenhum sobre isso. Mas continuando sobre a reformulação do Descartes, ele diz, falando do argumento ontológico de Aristóteles, era mais ou menos assim: tudo no mundo se move, e se tudo se move, algo deve ser fixo para que possamos conhecer e viver bem.
logo deve haver um motor, né? É que Descartes, que Aristóteles entende, algo que move tudo, que seja imóvel, esse móvel tem que ser imóvel, e que seja a causa não causada de todas as causas. O importante teólogo medieval, Anselmo, que é Anselmo de Cantuária, 1039 a 1109 depois de Cristo, também desenvolve seu argumento ontológico para provar a existência de Deus. Argumento que foi retomado por Descartes. Colin Brown, em seu livro Filosofia e Fé Cristã, resumiu assim o argumento ontológico. De um lado, a ideia de si mesmo como ser finito subentendia a existência de um ser infinito. Do outro lado, a própria ideia de um ser perfeito, como no argumento de Anselmo, subentendia a existência dele, desse próprio ser perfeito. Não é? Isso é importante. Então, são reflexões filosóficas que, no caso do Aristóteles, se tudo se move, alguém tem que ser o ponto de partida desse movimento. Então, esse falando sobre o argumento ontológico sobre a existência de Deus, não Deus é esse lugar. No caso do Anselmo, ele diz que provar a existência de Deus, ele pensava na ideia, de um lado, a ideia de si mesmo como ser finito, ele parte dele mesmo como construção da verdade. Se eu sou finito, deve haver alguém que é infinito. E esse infinito, para ser infinito, só pode ser um, e esse infinito é Deus. Perfeito infinito, só Deus. Então, chega-se também a ideia de Deus. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as variações do pensamento fundacional moderno. Por exemplo, o fundacional anterior é fundacionalismo, mas agora o moderno, dentro do pensamento moderno, nós falamos que o Descartes se encontra. Podemos sintetizar toda a filosofia moderna como um grande movimento intelectual que, com diversas tendências e formas, tem um ponto central em comum. O fundamento de todo conhecimento verdadeiro passa a ser o próprio ser humano. Então, uma característica do movimento do fundacional moderno, do iluminismo, vamos falar, do pensamento moderno, é centralizar o ser humano como o lugar, né? O fundamento de todo conhecimento. Podemos falar da filosofia moderna como um conjunto de tendências filosóficas antropocêntricas, que se desenvolveu em oposição à filosofia medieval, que era teocêntrica. Então, de um momento, quando o homem começa a questionar a realidade e a construção do conhecimento da realidade, da própria natureza, então, há um momento em que com Descartes mesmo, eu penso, logo existo, né? Então, essa ideia moderna de conhecimento a partir do homem nos coloca dentro de um conjunto de tendências que são antropocêntricas, ou seja, centradas no ser humano e que desbanca, de certa maneira, né, a ideia de que tudo é explicado a partir de Deus. Vejamos resumidamente outros exemplos de filósofos modernos que também pensaram sobre a construção do conhecimento. Vamos fazer isso no próximo vídeo que nós iremos gravar. Vamos começar falando de Jean-Jacques Rousseau e outros mais.